E hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Hoje eu vou falar sobre o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18 e versículo 16. Então a gente já falou sobre fé. Ontem nós falamos em nos levantarmos, andarmos, marcharmos. E hoje nós vamos falar sobre holocausto, sobre altar, sobre ofertas, sobre aquilo que nós oferecemos diante do Senhor. E nessa passagem bíblica é um texto bem grande, e eu não quero aqui me ater a ler do 16 ao 46, mas eu quero iniciar essa história falando de um homem, profeta Elias, que recebe um chamado do Senhor. E Elias, aqui no versículo 16, ele se encontra com o rei Acabe, e o rei Acabe se dirige ao profeta Elias, no versículo 17, e diz assim: quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Elias, ele não era muito bem visto pelo rei Acabe, porque tudo aquilo que o profeta estava trazendo vinha contra o que Acabe estava fazendo. Acabe, sendo influenciado por sua esposa Jezabel, ele perseguiu os profetas, matou os profetas. E Elias estava como que solitário diante daquela nação e profetizando para um povo que estava longe, distante do caminho do Senhor. Aí no versículo 18, o profeta diz assim: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e sua família, você e a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Aí no versículo 19, diz assim: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azira, que comem à mesa de Jezabel. O profeta Elias, ele faz uma convocação diante de Israel e convida os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azira. Ele convida 850 homens para estar diante do Monte Carmelo e mostrar quem é Deus em Israel. Era 1 para 850, era 1 para muitos, era uma voz diante de uma multidão. Vocês imaginam só, se 450 pessoas já não era suficiente, imagina 850 diante do profeta. E ele convida todo esse grupo de pessoas, todos esses profetas, para subirem ao Monte Carmelo. Versículo 20, Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Aí o final desse versículo 21 diz assim: o povo, porém, nada respondeu. O que é o Senhor para você? O que tem sido o Senhor para a tua vida? Como você se posiciona diante do Senhor? Qual que tem sido o seu posicionamento diante de Deus? Aqui o profeta Elias, ele diante de uma nação que estava longe dos caminhos do Senhor, ele pergunta para eles e diz assim: se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam. Ele colocou aqui em xeque a fé, mas ele sabia o que estava por acontecer. Hoje nós estamos no terceiro dia da nossa campanha, aí significa o terceiro mês, o mês de março. Hoje é dia 4,
e nós estamos no terceiro dia, e nós hoje estamos falando sobre o mês de março. Se passaram já 4 dias desse ano de 2019, você já teve a oportunidade de fazer algo a mais para o Senhor do que você não fez em 2018? Posicionamentos que você na virada do ano se colocou diante de Deus e falou assim: em 2019 eu vou fazer. E de repente já se passaram 4 dias e você ainda não conseguiu fazer nada. Hoje é o 4º dia e eu fiquei pensando hoje sobre isso. Na virada do ano eu pensei assim: em 2019 eu vou tentar ler a Bíblia no máximo até julho. Eu já fiz isso outras vezes. Tá bom, mas eu já comecei? Em 2019 eu quero ver se eu oro pelo menos 1 hora por dia. Tá bom, hoje é o dia número 4. E eu já comecei? Em 2019 eu vou tirar pelo menos o mesmo tempo que eu tenho em redes sociais para fazer alguma coisa, para glorificar o nome do Senhor, para se dirigir ao Senhor. Tá bom, mas já se passaram 4 dias, e aí, o que você está fazendo nesses 4 dias? Esse posicionamento que o profeta Elias se dirigiu ao povo de Israel, era justamente por isso. Às vezes nós estamos dizendo que nós servimos a um Deus poderoso, soberano, que Ele é maior, que Ele é tremendo, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Mas eu estou indiferente diante desse Deus. Eu não me posiciono diante do Senhor. Eu estou tal qual o povo de Israel, em cima do muro, não sabendo o que fazer. O povo, porém, nada respondeu. Ficaram calados. Porque isso afetava muito com eles. E essa palavra, ela vem de encontro com a minha necessidade, com a minha realidade. O que de repente nós fizemos em 2018 que foi bom? Pense nisso agora. O que você fez em 2018 e foi bom? Agora pense o que você fez em 2018 e não foi bom. Ok? Você tem a oportunidade em 2019 de fazer diferente. E já se passaram 4 dias. E você precisa se posicionar diante do Senhor. O povo, porém, nada respondeu. Versículo 22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Ele aqui não quis nem se referir aos profetas de Azira. Tragam 2 novilhos, escolham um. E ele coloca os profetas de Baal para que executem primeiro o seu sacrifício. Ao decorrer desses versículos, nós vamos estar vendo aqui que ele dá a oportunidade para os profetas de Baal que eles fizessem o sacrifício primeiro. Eles se colocassem diante daquele altar e fizessem o sacrifício ao Baal. E aqui na narrativa, aqui no descrever desse texto, diz assim que eles ficaram de manhã até o meio-dia e nada aconteceu. Nada aconteceu. Versículo 29 diz assim: e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles falavam assim: ó Baal, responde-nos. Gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Versículo 26, desculpa. No versículo 27, Elias, sabendo que realmente Baal não ia responder, Elias começa a zombar daqueles profetas e diz assim para eles: gritem mais alto. Talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja ocupado. Gritem mais alto. Mas Baal não respondeu. Por que Baal não respondeu? Porque Baal não é um Deus que fala. Baal não é um Deus que ouve. Baal não é um Deus que responde. Quem é o Deus que ouve? Quem é o Deus
que fala? Quem é um Deus que responde? Quem é um Deus que consola? Quem é o Deus que cura? Quem é o Deus que liberta? Quem é o Deus poderoso? Baal não respondeu. E nessa noite, eu gostaria de te dar uma pequena oportunidade agora, para que você pudesse, em apenas alguns momentos, ter um momento de adoração ao Senhor. Nós já tivemos isso aqui já, e foi tremendo. Mas começa no seu lugar aí onde você está, porque afinal de contas você serve a um Deus que ouve, que fala, que responde e que está aqui. E Ele é poderoso, e Ele está atento ao que você vai falar. Tenha este momento diante do Senhor, diante da sua presença. Talvez seja a tua oportunidade, talvez nesses 4 dias do ano, hoje Deus vai te dar a oportunidade. Começa nesse momento. Aleluia, é um pequeno ensaio, é um pequeno momento de louvor e adoração a Deus. É um pequeno momento de agradecimento. É um pequeno momento em que você vai levantar as suas mãos e você vai entoar a sua voz e dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu me coloco. Senhor, eu me dirijo. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, ó Senhor. Tu és grande, tu és soberano, tu és altíssimo sobre as nossas vidas. Tu és tremendo, tu operas maravilhas, tu estás entre nós, aleluia. Queremos te render a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Nós precisamos de Ti, nós clamamos a Ti, nós invocamos a Ti, aleluia. Aleluia, é esse Deus que você serve. Sabe qual a diferença de Deus e de Baal? Eu não sei você aí no seu lugar, mas eu aqui, eu acho que é a primeira vez que eu prego, porque eu tô com minhas pernas tremendo, e não é de frio, porque a presença do Senhor, ela é tremenda sobre este lugar. E além disso, nós estamos diante de um Deus que não é tal qual Baal, porque os profetas de Baal, eles ficaram gritando, mas o Deus deles não respondeu. E nós aqui nessa noite estamos adorando, estamos glorificando, e eu sei que o nosso Deus, eu sei que o meu Deus e que o seu Deus, Ele vai te atender, Ele vai trazer a solução para você, Ele vai trazer a vitória, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a bênção, Ele vai trazer a solução, Ele vai abrir aquela porta, Ele vai fechar aquela porta, aleluia, aleluia, Ele vai dizer sim, aleluia, porque Ele é vivo, santo e soberano. Sabe, nós servimos a um Deus que deu o seu Filho unigênito, e Ele morreu e foi crucificado por nós, mas ao terceiro dia, Ele levantou dentre os mortos e ressuscitou. E Ele andou juntamente com os discípulos a caminho de Emaús, e os discípulos falavam assim: porventura, quando Ele caminhava entre nós, a gente não sentia assim o nosso coração apertado. É esse Deus que nós servimos, um Deus que é poderoso e soberano. E todos esses profetas então ficaram, gastando todo aquele tempo, e não houve nenhuma resposta de Baal.
Aí no versículo 30 desse mesmo texto, diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo se aproximou. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. A resposta que você está procurando, ela está condicionada a um reparo, a uma ordem, a uma organização. Sabe, meu irmão, você tem vindo aqui na igreja há muito tempo, e você entra e sai da mesma maneira que você está entrando. Mas o Senhor manda dizer assim para você: enquanto você não reparar este altar, enquanto você não colocar em ordem esta tua casa, não vai descer fogo do céu aí. Porque precisa começar entre nós. Sabe, não tem aqui aquele que não precisa. Todos nós precisamos de algo. Todos nós fôssemos pensar agora no que você precisa melhorar, com certeza você vai ver alguma coisa, e eu muito mais. Eu preciso melhorar como esposo, preciso melhorar como pai, preciso melhorar como amigo, preciso melhorar como profissional, preciso melhorar como filho, preciso melhorar como líder, preciso melhorar como cristão. Todos nós temos algo que precisamos melhorar. É o nosso altar para ser reparado. Deus, Ele não habita e Ele não opera num lugar onde há uma desordem, aonde há um distúrbio, aonde há uma bagunça. O Espírito Santo quer mudar a tua vida, mas Ele quer que você organize a sua casa. Ele quer que você repare o seu altar. E foi exatamente isso que o profeta fez. Reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois ele apanhou 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Com as pedras ele construiu um altar. Versículo 32: com as pedras construiu o altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeadas 2 medidas de sementes. 2019 é o ano que você tem a oportunidade de construir o seu altar. O que você quer fazer neste ano? O que você quer erguer nesse ano? O que você quer chegar lá em dezembro e apresentar diante do Senhor? O que você quer fazer? Aqui fala que o profeta pegou 12 pedras e construiu um altar diante do Senhor. Irmãos, todos nós temos fé, todos nós estamos posicionados, nos levantamos, andamos e vamos marchar. Primeiro, precisamos construir o nosso altar. O que você deseja construir neste ano? O que você deseja construir? O que você deseja fazer? O que você deseja colocar diante do Senhor? Eu poderia enumerar algumas coisas que eu gostaria de fazer. Eu, quando passei o ano, eu coloquei lá: eu preciso ter uma melhor ocupação profissional, isso é pessoal. Eu preciso ter um segundo idioma, isso é pessoal. Eu preciso trocar de carro, isso é pessoal. Eu preciso, nossa, quanta coisa material. Cadê as coisas espirituais? Cadê as coisas espirituais? Eu preciso. Aí eu paro. Porque tudo que não é material vai me causar muito tempo, vai causar muito desgaste,
vai tomar muito a minha atenção e muito daquilo que eu preciso. Aí eu comecei a enumerar algumas coisas que eu preciso fazer como cristão. E a primeira coisa que eu pensei foi assim: eu já tive a oportunidade de estar no Santo dos Santos. Nós já cantamos esse corinho. Aquele que pisou no Santo dos Santos, ele não consegue estar em outro lugar. Senhor, que em 2019 eu possa novamente estar no Santo dos Santos, que eu possa pisar no Santo dos Santos. Senhor, que em 2019, Senhor, toda vez que eu entrar aquelas portas e sentar aqui nessas cadeiras, eu não fique olhando para o lado, eu não fique olhando para frente ou para trás, eu não fique reparando nada, mas que eu só consiga enxergar a sua glória sobre a minha vida e sobre esta casa, e que o teu nome seja glorificado através da minha vida. E eu fiquei pensando, e isso me incomodou muito, porque, irmãos, todas as outras coisas o Senhor vai te dar. Sabe aquela dívida que você passou 2018 para 2019? Esse ano você vai passar sem ela. Amém? Sabe aquele problema que você tem lá na família, com a esposa, com o esposo, com o filho, com o enteado, com não sei quem, com não sei quem? Sabe aquele problema? Vai ter solução. Amém? Amém. Viu como é fácil dizer amém? Mas para tudo isso, tome a seguinte posição: eu quero estar pisando no Santo dos Santos. Faça assim com o seu pé, 2 vezes assim, ó. Pisa aí. Tem uns que não pisam, né? Pisar no Santo dos Santos é você fazer da tua vida o santuário do Senhor. Porque esse lugar que nós estamos aqui, antes era um building aqui, né, de estoque, de alguma coisa, né? Hoje é uma casa consagrada ao Senhor, mas antes era um depósito, um storage. Irmãos, aonde nós estivermos, se nós estivermos aqui, na 505, ou se nós estivermos aonde for, na Franklin, que número for, lá vai ser a morada do Espírito Santo. Aonde você entra, na casa que você entra, no lugar onde você vai. Sabe quando você entra naquela casa e está muito suja? Sabe quando você entra naquele lugar onde você vai fazer uma reforma e está uma bagunça? Sabe? Aquele lugar, quando você começa a entrar, ele começa a ficar santo, porque você é santo e você está entrando naquele lugar. Aquele lugar é tal qual sabe aquele negócio de sinalizador que tem nos navios, que é como se fosse um sinalizador assim, que ele vai identificando os perigos, como se fosse um para-raio, vamos assim dizer, aonde você vai entrando. Radar aí, ó. Isso aí, Misa, obrigado. Sabe o radar? O radar, ele é assim, ó. O navio está indo, o radar está apontando 200 metros. Está indo 200 metros para frente. Está indo 200 metros para frente. Está indo 200 metros para frente. Assim é você, meu irmão. Sabe aonde você está? Ali é santo. Você vai mudando de lugar, é santo. Santo, 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 santo. Todos os lugares que você está, é santo. Por quê? Porque você é santo. Aonde você está, é terra santa. Por isso que nós devemos nos posicionar diante do Senhor. Depois que ele organizou o altar, ele colocou a lenha, ele cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então ele lhes disse, nós estamos no versículo 33. Então ele lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto, sobre a lenha e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo.
Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles fizeram pela terceira vez. 3 vezes foram feitas isso. Irmãos, é difícil. Às vezes a gente quer fazer um fogo, né, na casa, né? O Marcelo, que sempre faz churrasco na casa, ele quer fazer um fogo. Meu, você nem sonha em pôr água perto. Porque às vezes o fogo já não pega tão fácil, né? Imagina se você colocar água perto. O profeta pediu para derramar água uma vez sobre o altar. Água 2 vezes sobre o altar. Água 3 vezes sobre o altar. E aqui no versículo 35 diz assim: a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Ele mandou fazer uma valeta entre o altar, e toda aquela água inundou aquele altar. Por que ele pediu para fazer isso? Porque alguém poderia dizer assim: ah, houve uma faísca, houve um pequeno raio, houve um acendedor, houve alguma coisa. Irmãos, não tinha como haver nenhum tipo de pequeno raio, porque era tanta água naquele lugar que estava escorrendo. Tem alguns significados da Bíblia que fala água em oração. Água significa oração, porque diz a palavra do Senhor que os anjos colhem as nossas lágrimas dentro de um odre e levam diante do Senhor. O que eu estou dizendo é que assim, nós queremos ter fogo no altar, nós queremos ter bênção sobre as nossas vidas, mas nós nos dedicamos muito pouco à oração. Eu me dedico muito pouco à oração. Se dedicar à oração é ter essa valeta, essa volta do nosso altar totalmente molhada de oração. E orar ao Senhor não é simplesmente pegar um texto ali e repetir de início ao fim. Orar ao Senhor é orar com razão, demonstrando a Ele aquilo que nós necessitamos. Você já teve a oportunidade hoje de orar ao Senhor? Já? Você tem 1 minuto para orar ao Senhor agora. 1 minuto. Obrigado, Senhor. Nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, as nossas orações, as nossas lágrimas. Nos colocamos, ó Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Nos colocamos, ó Senhor, diante de Ti, Senhor, porque necessitamos de Ti, Senhor. Aleluia. Exaltamos o Teu nome, Senhor, exaltamos a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para muitos de nós é tão difícil levar um momento de Deus em oração, porque parece que é tal qual um peso que está sobre as nossas vidas. É qual uma dificuldade, é qual algo que está assim sobre os nossos ombros. Então toda aquela água simbolizava todas as nossas orações, todos os nossos pedidos. Aí no versículo 37, o próprio profeta diz assim: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para Ti. Versículo 38, vamos ler juntos? Versículo 38. Então amém? Vamos repetir mais uma vez?
Versículo: então o fogo do Senhor, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Sabe o que significa, esse versículo significa para as nossas vidas? Quando o fogo do Senhor vier sobre você, não vai ter nada que vai poder ficar lá. Vai queimar. Queimou completamente o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou o chão e também secou totalmente a valeta. O que isso significa? Dentro da nossa organização do nosso altar, eu preciso nesta noite ver se tem alguma coisa, digamos que fosse essa folha de papel. Senhor, eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida, só que nessa folha de papel aqui não. Nessa folha de papel aqui não dá, Senhor, porque aqui, entendeu? Tem um negócio aqui muito sério, um negócio muito importante, aqui está a minha vida inteira, então aqui não. Então se você não quer que o fogo do Senhor desça sobre você, vai ter que tirar essa folha do lado, porque ele vai queimar tudo. Amém? Entenderam? Se essa xícara, você não quer que ela queime, você precisa tirar ela de você. O que eu estou dizendo é assim: se eu quero que o fogo do Senhor desça sobre a minha vida e sobre o meu holocausto, Ele não vai deixar nada, 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 nada. Estão me entendendo? Nada. Quando eu digo nada, é assim, sabe? De repente tem alguma coisa que eu não quero que queime. Pois é, mas vai queimar. Ou o fogo não vai descer. Então agora a gente tem que fazer a seguinte escolha: se eu quero que o fogo do Senhor desça sobre a minha vida, eu preciso estar preparado para que Ele queime tudo. Tudo. E sabe o que é queimar? Queimar de repente é deixar você sem trabalho. Sabe o que é queimar? É deixar você sem amigos. Sabe o que é queimar? Fechar aquela porta que ela tanto te dá prazer. Sabe o que é queimar? Aquelas coisas que lhe agradam. Sabe o que é queimar? Travar as coisas para você, porque isso está impedindo o fogo de Deus sobre a tua vida. Se você quer que o fogo de Deus desça sobre você, você precisa deixar que o Senhor queime isso. Ah, Senhor, mas isso é tão gostoso, isso é tão bom. Ah, então você não quer que o fogo do Senhor desça sobre você? Então eu não quero. Nesta noite nós temos a oportunidade que o fogo do céu desça sobre as nossas vidas e queime tudo aquilo que está sobre nós. Consuma o nosso holocausto. Consuma aquilo que eu apresento diante do Senhor. Consuma tudo. E esse consumir tudo é saber que a hora que eu sair daqui, eu vou estar leve com algumas coisas que não fazem parte mais da minha vida. Amém? Vocês entenderam? Entenderam? Porque não adianta nada a gente passar por esse ano todo. Nós estamos em março já, gente. Hoje é o 3º mês que nós estamos falando, mas já se passaram 4 dias e eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então eu vou passar o ano inteiro e vai ser tudo igual. Quando a gente quer que Deus mude as coisas nas nossas vidas, a gente tem que estar preparado para que Ele faça assim, ó, aperte de uma maneira tão forte, que você olha para o dia 5,
O meu não é dia 5, é dia 1º. Você olha para o dia 1º e fala, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar o aluguel? Porque não tem trabalho. Você olha para a despensa, para o storage de comidas e não tem nada. E as coisas estão apertadas. Quando a gente está disposto a que o Senhor faça em nossas vidas, eu preciso estar preparado para isso. Estamos em março. Estamos no 4º dia desse ano. Você tem a oportunidade de deixar aqui no altar e deixar com que Ele queime tudo isso. E deixar com que Ele queime, às vezes depende de um perdão, às vezes depende de um abraço, às vezes depende de uma amizade, às vezes depende de um aconchego, às vezes depende de uma situação mal resolvida, às vezes depende de um telefonema, às vezes depende de uma bênção, de uma oferta, porque eu não quero que nada me prenda neste ano e tirar-me da direção de Deus. Fique em pé por um